Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Orla Exterior. E finalmente o episódio 3 de Obi-Wan Kenobi foi lançado. E agora estamos oficialmente na metade da série. Ou seja, agora é praticamente reta final, já que só faltam mais 3 episódios para a série acabar. Mas enquanto esse trágico dia não chega, hoje iremos continuar a nossa série de análises aos episódios. Lembrando que eu não irei comentar o episódio inteiro, e sim apenas alguns pontos que mais me chamaram a atenção, e que eu acho que vale a pena serem comentados. Dado o recado, já verifica a sua inscrição aqui no canal, curte, comenta e compartilha esse vídeo, e agora sim, sem mais enrolação, vem comigo para essa análise. Bom, vamos lá. Sobre o episódio, no geral, a sua estética, ritmo e etc. Assim como eu falei no meu outro vídeo de análise do episódio 2, e que foi bem confirmado nesse terceiro episódio, é que esses 2 primeiros episódios, de Obi-Wan Kenobi, foram apenas de desenvolvimento e construção de narrativa. Por isso, nada muito grandioso acontece neles. Nada que se diga, uou, é a coisa mais incrível do mundo. É claro que tivemos momentos interessantes e bons momentos, mas o ritmo no geral de ambos foi bem mais devagar, justamente para criar esse vínculo com os personagens. A relação entre Leia e Obi-Wan com certeza é um dos pontos fortes do episódio, nos dando até diálogos bem tristes, pra falar a verdade. O que assim, é bom pro tema da série, por ser uma série um pouco mais pra baixo, um pouco mais dark, são diálogos que te fazem pensar sobre tudo aquilo que tá acontecendo. Assim, sério, ok que os outros 2 episódios tinha também essa carga um pouco mais sombria, algo mais pra baixo, mas nesse terceiro eles estão de parabéns, porque é algo levado a outro nível. A carga emocional é muito presente nesse episódio, é um ponto muito positivo e que eu acho que se você gostou da pegada dos outros 2 episódios, com certeza você vai gostar desse aqui. E nesse terceiro episódio, as coisas estão de fato começando a se desenrolar, as coisas estão começando a chegar a algum lugar. A história dos personagens está tomando um rumo e se conectando um com os outros. E com toda certeza será bem mais desenvolvida nos outros episódios. Quanto à questão dos diálogos expositivos, eu não senti tanto a presença deles aqui, pelo menos não tão forte como nos outros episódios. Na verdade, eu até que achei que, dessa vez, as coisas estavam bem mais amarradinhas. Os diálogos pareciam estar bem mais congruentes com o que cada personagem representa. Explicações na hora certa em que precisamos que algo seja explicado ou pincelado pelos personagens. Nem mesmo na Reva eu senti isso. Eu não senti que os diálogos dela estavam tão duvidosos assim como nos outros 2 primeiros episódios. Apesar dela não ser tão presente assim, os diálogos dela até que são um pouco mais interessantes do que nos outros episódios. E como não tem mais o Grande Inquisidor pra gerar aqueles diálogos meio... Oxe, mano, do nada, kkk, sem que a personagem fique respondendo todo mundo e dando patada em geral, e ficando naquele sentimento de, olhem pra mim, eu sou a Reva, eu sou incrível. Sim, ela tem os seus momentos para brilhar, e seus diálogos são bem mais interessantes, nos mostrando até um pouco mais da personagem. O objetivo final dela, ou seu propósito do que ela quer, ainda não foi revelado com clareza, obviamente. Até que existe uma pequena explicação que vem do próprio Vader, mas eu não engoli essa, pra mim parece algo meio lógico demais pra ser o que a Reva quer. Tipo assim, você fica com a sensação de que é muito óbvio, entende? Então eu acredito que a verdadeira motivação dela ainda não foi revelada, já que a série ainda tem 3 episódios para serem lançados, então é claro que vai ficar algo em aberto de propósito. Mas assim, você sente que tá se encaminhando para alguma coisa. Agora, se é algo bom ou ruim, só o futuro poderá nos dizer. Mas eu particularmente tô gostando que o rumo da série tá tendo. Sem dúvidas nenhuma tá melhor do que Book of Boba Fett. Sejamos sinceros. E finalmente nesse episódio eles levaram um pouco além o fato do Kenobi estar traumatizado, mostrando até um tipo de alucinação do Anakin, o que já era extremamente esperado. Se não me engano, no episódio 1 nós tivemos algo desse tipo, alguns flashbacks e visões do Obi-Wan, mas nada nesse estilo que nos fizesse questionar a realidade. Se o que ele tá vendo pode ser real, ou um tipo de alucinação, ou uma conexão com a força.
É claro que existem várias interpretações para isso, como pode ser o Vader tentando contato com o Obi-Wan através da força, tentando ali ler a mente do Obi-Wan ou algo do tipo. Pode ser também um reflexo do lado luminoso do Anakin, que vale lembrar, o Obi-Wan tá sendo muito, mas muito perseguido por essa questão de que ainda existe bondade no Anakin. Várias vezes nós temos os diálogos da Padmé que reforçam isso, nas alucinações do Obi-Wan, recapitulações, enfim. Isso é algo que a série tá cogitando muito e que talvez faça mais sentido conforme os outros 3 episódios sejam lançados, né? Provavelmente fazendo uma conexão direta com aquele diálogo do episódio 6, O Retorno do Jedi, onde o Vader fala que certa vez o Obi-Wan também tentou trazê-lo de volta para o lado da luz. Venha comigo. Obi-Wan, certa vez, também pensou assim. Você não conhece o poder do lado sombrio. E que assim, sinceramente, sempre foi algo que me chamou muita atenção, porque no episódio 3, a gente não viu nenhum diálogo assim, do Obi-Wan literalmente tentando trazer o Anakin de volta pra luz, botando juízo na cabeça dele. E isso foi algo que sempre me incomodou. A relação entre Obi-Wan e Anakin sempre foi algo muito próximo. Como o próprio Obi-Wan já falou, eles eram como irmãos, e no momento em que o Anakin caiu pro lado sombrio, não teve nenhuma conversa ou alguma tentativa de trazê-lo de volta para o lado da luz. Porque assim, eu acho que ainda existia tempo. Sei lá, pelo menos uma tentativa tinha que ser feita. E a gente não viu isso. Foi só luta atrás de luta, um diálogo aqui e outro ali, mas nada realmente grande nesse sentido. Então é bem possível que o Obi-Wan tente fazer isso em futuros episódios, quando rolar um reencontro entre ele e o Vader. Porque com certeza vai ter uma revanche aí. Pode ter certeza. Pode ficar tranquilo que a gente ainda vai ver mais de Vader versus Obi-Wan. E é claro, né? Outra interpretação que nós temos é a culpa do Obi-Wan ficando cada vez maior. O que eu acho bem mais possível de ser. E destaque pro Obi-Wan tendo um ataque cardíaco quando Darth Vader aparece. E na moral, a atuação do Ian McGregor tá me surpreendendo a cada episódio, cara. Não tem como, dá pra ver que ele tá dando tudo de si nessa série. E falando nessa culpa, mais lá pra frente, quando ele enfim dá de cara com o Vader, ele hesita em lutar, mesmo com o Darth Vader na frente dele, sendo praticamente toda a personificação do mal, ele hesita em ligar o seu sabre de luz. Porque na última vez que ele fez isso, ele, entre aspas, matou o Anakin Skywalker. E isso nos mostra ainda mais o quanto o Obi-Wan foi afetado com o final do episódio 3, preferindo até fugir ao ligar o sabre de luz na frente do seu antigo aprendiz. O Obi-Wan só de fato liga o seu sabre de luz quando ele tá sozinho na escuridão, quando ele se sente pressionado demais por aquele vazio, sozinho na escuridão, usando seu sabre para fugir dela, como um tipo de lanterna, para tentar se sentir mais seguro. O que nos remete também ao início do episódio, onde o Obi-Wan explica para Leia como é usar a força, o que é a força, explicando que é como ter medo do escuro, mas ao usar a força é como se sentir seguro na escuridão. E é exatamente isso que ele faz. Isso foi um detalhe que eu achei bem poético, pra falar a verdade. E acredite em mim, tem como melhorar. No jogo Star Wars Old Republic, um MMORPG de Star Wars, quando você completa a missão para obter o seu sabre de luz, o diálogo do seu personagem é que essa arma possa ser uma luz na escuridão. E trazendo isso pro contexto de Kenobi, na moral, isso fica cada vez mais lindo. Destaque também para os nomes de possíveis sobreviventes na parede, que nos deu praticamente a confirmação de que Quinlan Vos está vivo, um Jedi muito querido pelo pessoal da Guerra dos Clones e do Legends de Star Wars. E quem sabe pode acabar aparecendo no próximo episódio, possivelmente sendo interpretado por O'Shea Jackson. O que seria fantástico de se ver, já que a relação dele com Obi-Wan, principalmente na Guerra dos Clones, sempre foi algo incrível e extremamente divertido. Na Guerra dos Clones, ele era bem espontâneo, precipitado e até um pouco impulsivo. E vale lembrar também que ele já caiu para o lado sombrio e depois de um tempo voltou para o lado da luz. Então pode até ser que nesse momento da Era das Trevas tenha afetado um pouco ele. Quem sabe o deixando mais sério ou mais sombrio. Quem sabe, né? Ah, e aparentemente o nome do Caleb Dume também foi identificado naquela parede, que caso você não saiba, ele é o Kanan de Star Wars Rebel, e que recebeu aquele retcon extremamente duvidoso em The Bad Batch. Agora, sobre o Darth Vader, que curiosamente apareceu nesse episódio 3, fazendo referência direta ao próprio episódio 3 da Vingança do Sith,
Meus amigos, o que falar sobre isso? Honestamente, escrever todo esse roteiro foi extremamente difícil, porque esse episódio me deixou totalmente sem palavras. Tipo, é muita coisa pra você digerir aqui. E sério, a gente nunca viu o Vader nesse auge de ódio e raiva, sendo uma representação perfeita do Vader dos quadrinhos. E sim, faz sentido ele ter toda essa crueldade. Ponto positivo pra série por finalmente mostrar algo realmente dark. Mas vamos explicar isso direitinho. Em Darth Vader, HQ lançada em 2017, por exemplo, na edição de número 13, nós temos uma recriação dos acontecimentos do episódio 3, a luta final entre Obi-Wan e Anakin Skywalker, em um tipo de visão. Só que, em vez de Anakin Skywalker, quem está naquela plataforma é o Darth Vader. Ele usa a força para jogar lava no Obi-Wan, fazendo referência àquela cena deletada do episódio 3, e em seguida, após ele ter conseguido escapar da lava, ele usa novamente a força, mas dessa vez para jogar o Obi-Wan direto no chão, em meio toda a lava de Mustafar. E como resultado, o Obi-Wan começa a queimar, assim como ele queimou. Em Darth Vader de 2015, na edição 24, existe uma outra visão de Vader em Mustafar, mas dessa vez se passando após o Sermão do Escolhido, onde Anakin está caído no chão e grita para Obi-Wan: "Se você me amasse, você teria me matado." E o Obi-Wan, como se tivesse sido tocado pelo lado sombrio, pega o Anakin e joga ele diretamente na lava, uma das cenas mais brutais que eu já vi em uma HQ. E é então que nesse momento ele renasce como Darth Vader e mata o Obi-Wan logo em seguida. E isso acontece muito, mas muito mesmo, em várias HQs e etc. De todos esses anos, desde a queda da Ordem Jedi até a sua derrota em Mustafar, não teve um dia em que Vader não tivesse idealizado a sua vingança, o que ele faria se encontrasse Obi-Wan em sua frente. Provando ainda mais que o que aconteceu na série do Obi-Wan foi algo extremamente pessoal, uma vingança, e não apenas o Vader querendo matar o Obi-Wan. Então, tudo aqui na série faz muito sentido. Isso que aconteceu já estava sendo previsto pelo universo, digamos assim. Era algo que ia acontecer em algum momento. A questão definitiva era apenas tempo. Quando isso ia acontecer? E enfim, aconteceu nesse episódio 3 de Obi-Wan Kenobi. Foi simplesmente incrível, porque sinceramente eu não esperava por isso. Então assim, se eu já fiquei surpreso por ver uma mão sendo decapitada no primeiro episódio, imagina a minha reação vendo isso aí. Na verdade, se ele quisesse realmente matar o Obi-Wan, ele teria apenas usado a força para apagar o fogo, mataria o droide e, enfim, mataria o Obi-Wan. Já que para alguém que já manipulou até a lava, o fogo não é nada pro Vader, entende? Então eu super acho congruente tudo isso que aconteceu, é super válido para o que já foi apresentado dos personagens e principalmente da vingança do Vader. Apesar da gente não ter tido a presença da Marcha Imperial no episódio, ele ainda assim consegue criar aquela atmosfera de medo quando o Vader aparece. E a atuação do Ian McGregor ajuda muito. Mas sejamos sinceros, se tivesse nem que fosse só um tom mais grave da Marcha Imperial, ficaria ainda mais perfeito. Mas assim, algo que eu acredito que possa acontecer é eles estarem guardando a Marcha Imperial pro futuro, lá pelo episódio final da série. Então pode ser que ela ainda apareça. E fiquem tranquilos, pessoal, essa não foi a revanche do século, foi apenas um aquecimento, e possivelmente teremos ainda um combate final entre os dois. Talvez, quem sabe, uma luta épica como na Vingança do Sith, já que nesse terceiro episódio, a luta entre os dois foi algo bem mais puxado para o episódio 4, um tipo de homenagem àquele combate um pouco mais lento e clássico entre os dois. Sinceramente, eu tô bem otimista quanto aos próximos episódios. O episódio 4, no caso, tá quase aí, e eu acho que a gente pode esperar grandes coisas a partir daqui, como a participação do Quinlan Vos e principalmente Qui-Gon Jinn. Honestamente, eu achei que o Cal Kestis ia aparecer nesse episódio, se conectando com o Fallen Order 2, mas não foi dessa vez, né? Fazer o quê? Mas e aí, qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixa aí nos comentários o que você pensa, quais são suas expectativas para o próximo episódio. Se você gostou desse episódio, não gostou, o que você achou do Vader, deixa aí nos comentários a sua opinião. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. E é isso, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e que a força esteja com vocês.